Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciando a nossa semana aí com a nossa aula de matemática, hoje, terça-feira, dia 3 de 11 de 2020. Ontem nós não tivemos aula por conta do feriado, então começaremos nossas aulas aí a partir de hoje, terça-feira, tá bom? Hoje nós vamos aprender uma matéria nova, né? Chamada multiplicação. Creio eu, né, que toda a turma já tenha escutado falar nessa palavra, né? Então nós vamos entrar nessa nossa terceira operação matemática, né? Já vimos adição, subtração, adição por reagrupamento, subtração por reagrupamento. Agora nós vamos ver a multiplicação, tá bom? A multiplicação, ela trabalha diretamente com a adição de parcelas iguais, tá? Eu vou explicar para vocês antes da gente fazer a atividade de hoje do livro, tá? Nós teremos 3 páginas. Mas provavelmente amanhã, como a gente já está bem adiantado no conteúdo, nos conteúdos de história e geografia, é bem provável que eu reforce esse conteúdo de multiplicação com vocês amanhã, tá bom? Mas aí eu vou avisar direitinho. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com a multiplicação. Dentro da multiplicação, a gente também vai trabalhar com esses termos aqui, tá? Existem outros, né? Mas vamos nos basear nesses dois aqui, no dobro e no triplo. Dobro é quando a gente multiplica alguma coisa por 2, né? 2 vezes. E triplo multiplica por 3, tá? 3 vezes. A gente vai usar bastante esse termo. Então vamos lá. Para a gente poder fixar bem a multiplicação, a gente também vai ter que trabalhar, né, decorar, literalmente falando essa palavra, as tabuadas, tá? Né, de 0 a 10, né? Vamos firmar colocar bem dentro da nossa cabecinha, né, as tabuadas, tá bom? Mas isso aí a gente vai ver ao longo até o final do ano, tá bom? Então vamos lá. Eu dei aqui 2 exemplos, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é a mesma coisa que o número 1, né, repetido 2 vezes. 1 mais 1 dá 2. Então, 2 vezes 1 dá 2 também, tá? Por isso que eu falei com vocês que na multiplicação a gente vai trabalhar com a adição de parcelas iguais, né? A gente trabalhou os termos da adição, né? A gente tem as parcelas, né? E depois o resultado é o total. Então, no caso aqui, na multiplicação, a gente vai trabalhar então com a adição de parcelas iguais, tá? Quando a gente repete um número em determinadas quantidades de vezes, né? Então, olha só, no caso aqui de baixo, 3 vezes 2 é a mesma coisa que dizer que o número 2, né? O número 2 foi repetido 3 vezes, tá bom? Então, olha só. O número 2 foi repetido 3 vezes. 1, 2, 3. E esse resultado dá 6. É a mesma coisa, a gente condensando isso aqui, né? É a mesma coisa, né? Diminuindo para não ficar colocando um número, vários números repetidas vezes, a gente faz isso, ó. 3 vezes que o número está sendo repetido, 2, tá? Qual é o número que está sendo repetido? O número 2. Quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 6, tá? Então, a gente vai partindo desse princípio, tá legal? Para a gente poder começar a ter a noção da multiplicação, tá? Por isso que eu falei para vocês numa aula aí, numa dessas aulas de operações que a gente viu
de adição e subtração, que a gente precisa muito ter a base da adição e da subtração, porque tanto a multiplicação, né? A multiplicação você tá vendo, a gente está vendo que usa adição. E a divisão, a gente também vai trabalhar com as operações de adição e subtração, né? No caso da multiplicação é só aqui adição, mas uma operação depende da outra, tá? Então por isso que a gente tem que entender bastante a base, que é a adição e subtração. Tá? Então vamos lá fazer o nosso exercício das páginas de hoje, tá? Página 100 e... Deixa eu ver aqui, só confirmar. Página 160, 168, 169 e 170, tá? Aqui a gente tem uma ilustração de dois meninos, né? Vamos lá ler os balãozinhos, né? As falas. Quantas figurinhas você comprou? Disse o Juliano, né? Ele tá com um pacotinho de figurinhas, né? Parece ser um pacotinho de figurinhas. Comprei 2 pacotes com 3 figurinhas em cada uma delas. Então, o Juliano perguntou quantas figurinhas o Rodolfo havia comprado. E aí o Rodolfo falou: eu comprei 2 pacotes com 3 figurinhas em cada uma delas. Então, vamos lá responder. Aqui tem 2 pacotes e cada pacote tem 3 figurinhas. Vamos descobrir aí o que eles estão perguntando, né? Então, vamos lá. Letra A, quantos pacotes de figurinha Rodolfo comprou? Então, eu já coloquei aqui, Rodolfo comprou 2 pacotes, né? Quantas figurinhas há em cada pacote? Em cada pacote tem 3 figurinhas. Como você faria para determinar quantas figurinhas Rodolfo comprou ao todo? Então, a gente tem 2 formas aqui que eu até mostrei para vocês. Vamos lá. Podemos obter o total de figurinhas que Rodolfo comprou adicionando 2 vezes a quantidade de figurinhas de cada pacote, que é 3. Né? Então, olha só. Na verdade, aqui é a mesma coisa que dizer que o número 3 está sendo repetido o quê? 2 vezes, tá? É a mesma coisa. Isso aqui, 2 vezes 3... é a mesma coisa que eu falar que é 3 mais 3. 3 mais 3 dá quanto? Dá 6, tá? Então, para a gente chegar nessa conclusão aqui da multiplicação, a gente trabalha com a adição de parcelas iguais, né? Parcelas iguais porque são 2 termos que estão sendo repetidos aí na adição, tá bom? Que é, no caso, o número 3. O número 3, ele está sendo mencionado 2 vezes, tá? 3 mais 3. Então, aí no exercício, tem aí as 2 possibilidades, né? 3 mais 3, ou então 2 vezes o 3, que é 2 vezes, né? A quantidade de números, né, de número 3 que foi repetido. E aí ele chega numa conclusão. Nesse caso, realizamos uma multiplicação, que pode ser representada da seguinte maneira. Aqui é a quantidade de pacotes e a quantidade de figurinhas, tá? E aí aqui nos dá o total de figurinhas. Prestem atenção, tá vendo aí que a multiplicação trabalha com a adição ao mesmo tempo, tá? E aí vocês vão, eu até já dei aí várias dicas, né, das respostas aí da primeira situação aí de multiplicação,
tá bom? Então, aí depois vocês vão responder. Portanto, o Rodolfo comprou ao todo. Aqui eu até já coloquei 6 figurinhas, tá bom? Então, vamos lá para a próxima situação. Observe como podemos calcular o total de carrinhos que há num painel a seguir. Então, aqui tem um painel, né? Eu vou representar com bolinhas. Aqui na linha tem 3 carrinhos na linha. E aqui na coluna, desculpa, gente. Desculpa, eu confundi. 1, 2, 3 na coluna. E na linha tem quantos? 4. 1, 2, 3, 4. São quantos? Espera aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E aqui é a linha. A linha aqui e a coluna é aqui. Então, vamos lá. Estou só representando os carrinhos por bolinhas. Então, olha só. Aqui é a mesma coisa nessa situação que eu falar o quê? Que tem três linhas. Ó, desculpa, que aqui já... A caneta tá ruim, desculpa. Então, é a mesma coisa que falar que eu tenho 3 linhas. Três linhas vezes 4. 3 linhas vezes 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Os 4, que dá o quê? Dá 12. Aí a gente também pode falar que o número 4, ele tá sendo repetido o quê? 3 vezes, tá? Só um instantinho, gente, que eu vou pegar uma caneta. Só um instantinho, peraí. Que a caneta aqui tá falhando. 3. Ó. 3 linhas vezes 4 colunas. Tá? Isso aqui eu também expliquei para vocês lá no nosso resumo disponível no WhatsApp e no Facebook, tá? Então é a mesma coisa que eu falar. Para descobrir a quantidade de carrinhos, eu tenho 3 colunas, né? Três linhas, desculpa, 3 linhas e 4 colunas. Aí eu já descobri a quantidade de carrinhos que tem aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? E aí, partindo desse princípio, nós vamos fazer as atividades de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Veja outras opções e calcule a quantidade de carrinhos que há em cada um deles, né? Em cada um desses painéis. Então, aqui na letra A, nós temos aqui 3 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas, ó. 3 linhas
e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, a gente vai descobrir quantos carrinhos tem aí na letra A. Então, 3 linhas vezes 5 colunas. E aí, vocês vão descobrir que são o quê? 15 carrinhos, tá? Ou então, a gente pode fazer assim, ó. O número 5, ele está sendo repetido quantas vezes? 3 vezes. 5 mais 5 dá 10, com mais 5 dá 15, tá? Quem tiver também dúvida. E outra coisa, a ordem, né, dos fatores não altera o resultado. Então, se você fizer também 5 vezes 3, dá a mesma coisa, tá bom? Vamos lá para a letra B. Na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4 linhas. Na letra B, nós temos 4 linhas, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E aí, vocês vão descobrir quanto dá 4 vezes 6, tá bom? Vocês podem contar. Conta o total, tá? Aqui temos 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá legal? E aí vocês vão descobrir a quantidade de carrinhos que tem aí no painel, tá bom? Vamos então agora para o próximo exercício. Número 3. Uma sala foi preparada para apresentação de uma peça de teatro, como mostra a imagem ao lado. Letra A. Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de cadeiras que foram colocadas nessa sala. Então, olha só, a gente também vai trabalhar com a linha e com a coluna, tá? Então, nós temos aqui quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos o quê? 5, número 3, né? Número 3A. Nós temos 5 linhas vezes quantas colunas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vezes 7. E aí, vocês vão descobrir quanto é 5 vezes 7. 5 linhas e 7 colunas, tá bom? Ou também a mesma coisa, aí bota aí, também eles colocaram, a gente também pode colocar 7, desculpa que a caneta tá falhando muito. A gente também pode botar 7 vezes 5, que não vai alterar o resultado, tá bom? Então, esse exercício a gente trabalha com linha e com coluna, tá bom? Expliquei também lá para vocês. Aí, na letra B, pergunta assim: se você fosse participar de uma peça de teatro, que personagem gostaria de ser? Aí é uma resposta pessoal, tá legal? A gente chama essa atividade, né, de trabalhar com a linha e com a coluna, de quadro retangular, tá? Ou configuração retangular, tá legal? Vamos lá para a página 170. Também vamos trabalhar com essa noção de linha e de coluna para poder responder as perguntas, tá? Vamos lá. Hélio e 5 colegas vão brincar com um jogo. Para isso, é necessário formar duplas. Cada dupla será composta de um menino e uma menina. Complete o quadro e determine as duplas que é possível formar. Então, aqui a gente tem a coluna, né? Menino e menina. Aqui a gente tem a menina na coluna. E na linha a gente tem os
meninos, tá? E a gente precisa formar duplas. Então, vamos lá. A gente pode formar a dupla da Ivete com o Hélio, tá? A gente tem até aqui um exemplo. Partindo desse exemplo, vocês vão formar as demais duplas, sempre trabalhando com a coluna e com a linha, tá bom? Então, vamos lá. Vou ajudar vocês a formarem a outra dupla. Se aqui é o Hélio, o Hélio e a Ivete, aqui a gente pode também formar a Ivete e o Walter, tá? Sempre partindo da coluna e da linha, tá? Para formar as duplas. Letra B. Escreva uma multiplicação que represente a quantidade de duplas que é possível formar com essas crianças. Se aqui nós temos na coluna nós temos 3 meninas, na letra B, nós temos 3 meninas na coluna, meninas, e a gente tem 3 meninos na linha. E aí a gente vai o quê? Descobrir aí 3 vezes 3, qual é a quantidade de alunos, né? Não, desculpa, de duplas possíveis para serem formadas, tá bom? Partindo desse princípio do quadro retangular, né? Da configuração retangular que vai juntar a coluna com a linha, tá bom? Então, eu vou encerrando a aula por hoje, ficou um pouquinho já mais extenso, né? Mas vamos possivelmente amanhã retornar esse conteúdo de multiplicação, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã a próxima aula.